Ô galera, tudo bem? Eu sou André Cunha, aqui do Judiscast, sou advogado. Hoje eu estou com um convidado para lá de especial, que é meu amigo, né? É o Thiago Caversan. Ele é mestre, ele é doutor em Direito e Processo Civil, ele é professor e advogado. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui, né, doutor Thiago, sobre os precedentes. Como é que formam esses precedentes? Como é que funciona, doutor? Perfeito, muito boa tarde. Bom, na verdade, para quem estiver assistindo, bom dia, boa noite também, né? Antes eu quero registrar que é uma honra enorme estar aqui com meu amigo, doutor André, dizer que esse tem sido um espaço importante de reflexão e de difusão de cultura jurídica, de maneira que eu fiquei muito alegre, muito feliz pelo convite tão honroso. É uma felicidade enorme estar aqui participando desse movimento. Eu faço votos de muito sucesso e espero voltar aqui outras vezes para papear, inclusive. E a proposta hoje é conversar sobre precedentes. A gente tem alguma dificuldade com a denominação correta, se são precedentes vinculantes ou se são precedentes de observância obrigatória. O fato é que nós, no Brasil, a gente traz isso um tanto quanto copiado dos países da common law. Sim. Quando a gente traz isso para o Brasil, tem gente que vai até dizer que nós estamos sofrendo uma comunalização do direito brasileiro e tudo mais. Isso parece um tanto quanto inadequado, né? No sistema da common law, a gente pode pensar que na Inglaterra, nos Estados Unidos, mais especificamente, que é de onde a gente acabou copiando, né? Como que é que a coisa acontece? Gente daqui sai para temporadas nos Estados Unidos como professor visitante, ou então como estudante de estágio pós-doutoral, esse tipo de coisa, se encanta com as coisas lá e pensa, olha, isso talvez possa funcionar no Brasil também. E lá no contexto da common law, o pessoal chama a sistemática de precedentes de sistemática de stare decisis, inclusive. A sistemática de precedentes não é bem a common law, ela está inserida originariamente no contexto da common law. O que é a common law? Bom, é uma família de cultura jurídica ocidental, né, em que a fonte jurídica primária é o costume. Né, e nós estamos inseridos no contexto da civil law, o contexto da família romano-germânica, né, em que a fonte normativa primária é o texto legislado, o texto normativo, e não o costume propriamente dito. Entendi, doutor. Como que a ideia de precedente vai surgir, então, lá no contexto da common law? Veja, a gente tem a fonte normativa primária, o costume, para resgatar aqui e reforçar bastante, apesar de correr o risco de ser repetitivo, né? A fonte normativa primária, o costume. Acontece que pode haver desacordo na sociedade sobre qual que é mesmo o costume que vale. O que eu costumo trazer como exemplo para a gente pensar, é um exemplo imaginado, né? Apenas imagine que surja uma controvérsia sobre qual que é a receita que vale no Paraná de estrogonofe. Um prato originariamente escandinavo. Aqui a gente coloca ketchup, né? É igual a gente faz sushi com goiabada, né? Esses negócios que a gente coloca ketchup. Imagine que surge uma controvérsia sobre qual que é a receita do legítimo estrogonofe paranaense. É claro que a gente poderia pensar também naquele entrevero, que é um prato típico do Sul, mas ficaria menos divertido o exemplo, né? Vamos pensar no estrogonofe paranaense, o tradicional estrogonofe paranaense. Qual tipo de carne que pode ou que precisa ir? Vai ou não vai ketchup? Vai ou não vai mostarda? Vai ou não vai creme de leite e tudo mais? E haja uma controvérsia. Imagina que seja uma controvérsia que por um motivo qualquer pare no judiciário. Né? E cada casa tem uma receita diferente de estrogonofe. E imagine que, sei lá, haja um concurso, tal, que isso seja relevante definir. Essa controvérsia para no Poder Judiciário, as partes exercem a ampla defesa, o contraditório e tudo mais, e aquilo depois vira uma decisão judicial. A ideia é que depois que o Judiciário decidiu, se aquilo foi decidido com fundamentação adequada, a controvérsia social seja superada. A ideia originária de precedente é essa. E veja que faz todo sentido quando a gente pensa na fonte normativa primária, o costume. Entendi, doutor. Por exemplo, esse caso do estrogonofe levando para o judiciário, já que você falou, né? Eu tenho um exemplo do juizado especial aqui de Londrina, não vou citar nome, nem a vara, né? Claro, de uma juíza, né, com determinado argumento, né, o artigo 833 lá do
do Código de Processo Civil, né, das imperabilidades, né, no caso da poupança, 40 salários mínimos é imbloqueável, né, e teve um bloqueio e pelos mesmos argumentos ela desbloqueou. E nesse mesmo processo, né, com as mesmas partes, com o mesmo caso, lá na frente pediram o bloqueio novamente e com a mesma defesa idêntica da primeira vez que ela desbloqueou, ela agiu de forma contrária, que isso me traz uma tragédia jurídica, né. Enfim, agora imagina, como se disse da Receita Strogonoff, uma determinada jurisdição, né, decidir de um tal jeito, chega lá e decidem de outro jeito. Isso vai causar isso é uma tragédia. Eu acho que antes de qualquer coisa, né, algo que vale a gente pensar é qual que é a função primordial do direito. Isso é uma coisa que eu converso bastante com os meus alunos, né, e para mim, né, e eu sempre conto que tem duas grandes famílias de respostas e tudo mais, conto a minha, né, porque eu falo que eu lembro sempre do Nietzsche, né, que diz que faz parte da honestidade de um professor advertir seus alunos contra si mesmo. Então eu conto qual que é a minha posição e eu procuro indicar bons autores das duas, né, das duas grandes famílias. Você tem um monte de respostas, mas me parece que há duas grandes que acabam polarizando. E uma é a função primordial do direito é promover justiça, né, e a gente tem excelentes doutrinadores que trabalham com essa ideia. Para mim, por vários motivos. Eu acho que isso podia ser objeto de um papo de uma tarde inteira, né? Para mim, por vários motivos, isso não se sustenta nem da perspectiva histórica, nem da perspectiva epistemológica. Para mim, a função primordial do direito não tem nada a ver com justiça. Para mim, a função primordial do direito é promover os níveis possíveis de segurança social e institucional. E veja que, nesse caso da impenhorabilidade, a gente tem um problema sério. Por quê? O texto normativo do artigo 833 é claro. É claro e cristalino. E a gente tem interpretação a partir do próprio Superior Tribunal de Justiça contra aquilo que está no texto normativo. E veja, é bem verdade que muita gente vai dizer, olha, o texto normativo não se confunde com a norma, porque a norma é fruto da interpretação que se faz sobre o texto normativo. Mas, para mim, parece que é bem verdade também que se o exercício da interpretação ele não tem o texto normativo como ponto de partida e como limite também daquilo que se pode legitimamente interpretar, levando em conta o sentido que se compartilha socialmente das palavras, quer dizer, daí o texto normativo passa a não servir mais para nada. Eu queria até voltar um ponto antes, que é o seguinte, bom, a gente viu lá, então, a ideia lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem essa questão de uma controvérsia sobre qual que é o costume que prevalece, qual que é o costume que vale na sociedade, como não está escrito em lugar nenhum, porque a fonte normativa primária lá na Common Law é o próprio costume. Então, faz bastante sentido a gente pegar e pensar, olha, quando o Poder Judiciário delibera sobre a questão com qualidade de fundamentação, isso é tido como um precedente que deve ser observado nas demais decisões judiciais que forem prolatadas dali para frente, na própria prática social. E parece-me que isso está justamente ligado à ideia de que a função primordial do direito é promover segurança, está ligado à ideia da previsibilidade de consequências das condutas e tudo mais. Veja, a gente pega isso e traz para o Brasil, em que a fonte normativa primária é o texto legislado. E aí tem um monte de pergunta que surge sobre isso, né? Mas uma das grandes perguntas, antes de dizer qual que é, talvez, uma das grandes perguntas, dizer o seguinte, não tem nada de comunalização do direito brasileiro aqui, porque a gente faz isso no mais puro espírito civil law. A gente escreve o que é precedente de observância obrigatória. Lá no artigo 900, os precedentes são esses daqui. Quando a gente vai aplicar os precedentes de observância obrigatória de maneira mais específica, por exemplo, para concessão de tutela da evidência, por exemplo, para dispensa de caução em cumprimento provisório de sentença, por exemplo, para viabilizar julgamento, provimento ou improvimento monocrático de recurso, mas em todas, para viabilizar julgamento liminar de improcedência, a gente fala quais são as decisões. A gente legisla até sobre o jeito de criar essas decisões. Você pega, por exemplo, entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos repetitivos. O procedimento está no artigo 1036 a 1041, mais puro espírito civil law.
Só para concluir, o caipira fala pra caramba, né? Se não amarrar a boca dele, ele não pode falar, mas a grande pergunta: quando alguém, o intérprete, o juiz de primeiro grau, por exemplo, ele encontra precedente de observância obrigatória, ou seja, decisão daquela lista do artigo 927 do Código de Processo Civil, que diga uma coisa, e ele leia o texto normativo, ele veja o ordenamento jurídico, a impressão que ele tem é que a determinação do ordenamento jurídico é uma solução diferente ou algumas vezes contrária àquilo que o precedente de observância obrigatória diz que deve ser feito, qual que ele deve aplicar? A solução do ordenamento jurídico ou a solução do precedente de observância obrigatória? Essa é uma boa pergunta, né? Eu responderia o precedente, doutor, porque, como a gente disse, é os costumes, né? Eu poderia simplificar, doutor, Tiago, de uma forma assim, um julgado, nem que seja repetido às vezes, no mesmo sentido, né? Independente da competência, da jurisdição, seria uma afronta ao direito julgar de forma diferente, você acha? Eu responderia com um depende no começo. Eu falo que a gente fica 5 anos na graduação, depois não sei quanto é na especialização, no mestrado, no doutorado, para aprender a responder depende para quase tudo, mas com convicção e com conhecimento de causa, né? Qualquer depende, né? Assim, a resposta é depende de qual que é a visão que você tem sobre a sistemática de precedentes, em geral. Por conta do seguinte: se a sua resposta for no sentido de que, se houver contradição entre precedente e ordenamento jurídico, deve prevalecer o ordenamento jurídico, você está involuntariamente, mesmo que você não queira, mas inevitavelmente sepultando a sistemática de precedentes. Entendi. Porque daí a sistemática de precedentes não serve para mais nada. Mas assim, Tiago, vamos lá. Vamos lá para cima, para o STF, para o STJ, né, a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, uma de declaração de constitucionalidade, um descumprimento de preceito fundamental, um argumento de descumprimento de preceito fundamental, ou pelo modo difuso mesmo, através de um recurso ordinário ou especial, chegamos lá no STF ou infraconstitucional no STJ. O ponto de vista que eu falei do preceito, que prevalece no meu ponto de vista, é através de uma súmula vinculante, né? Que ali eu acredito que seria o direito líquido e certo, né? Que é uma ação ganha, que já está decidido ali, nesse meu ponto de vista. Mas eu concordo depende do doutor, sim, né? E esse artigo 927, seus 5 incisos, né? Eu acho ele bem claro no sentido normativo também, que ele diz que tem que observar, né? Aí eles interpretam a palavra observar, né? Eu vejo no sentido de aplicar, né? Eu interpreto assim. Eu concordo contigo, não pode ser um observar no sentido, eu olho, mas continuo não aplicando porque eu discordo, porque senão não serve para nada. Sim. É aquilo que entre nós a gente conversava antes, né? Sim. O judiciário, a gente precisa começar a entender assim, o juiz ele tem a liberdade de formação de convicção e tudo mais, mas a gente precisa diminuir um pouco o ego de todo mundo. Certo. A gente precisa começar a criar a noção de que quando o cidadão vai ao poder judiciário, ele talvez não seja o que ele queira, mas é o que ele deveria desejar, é a resposta do poder judiciário. E não a resposta do juiz que é titular ou substituto da vara X ou Y, isso varia de um lado para o outro, porque isso não tem o menor cabimento. Eu vou dar um exemplo concreto da minha própria vida. Sim. Eu atuei e aprendi muito. Atuei alguns meses e não continuei atuando por absoluta falta de tempo, mas eu aprendi demais há algum tempo. E nem faz tantos anos assim como o juiz leigo. Né? E eu lembro que vários casos me marcaram bastante, assim, e isso me deu, acho que, uma outra visão das possibilidades do judiciário e tudo mais. Teve um caso que chegou para mim, que era de uma senhora que queria poder alugar o apartamento dela pela sistemática de locação de curta temporada. Sim. Eu vou falar aqui até o aplicativo, acho que não tem objeção, né, para falar isso, que é o Airbnb, que todo mundo sabe. Então, o Airbnb, ela queria poder alugar lá pelo Airbnb. Só que o condomínio dela tinha falado que não podia. O síndico, sozinho, tinha falado que não podia. Monocraticamente.
Exato, não tinha nem feito assembleia, não nada. Assim, falou, não pode, notificou ela, falou pagar multa e tudo mais. Ela achou aquilo um absurdo e foi ao Poder Judiciário. Eu, Thiago Caversan, eu tendo muito a concordar com ela. Porque eu, Thiago Caversan, tenho um perfil liberal. Sim. Então, tendo muito a concordar com ela. O que o STJ, à época, tinha entendido, e o Tribunal de Justiça do Paraná também. Eu não sei se depois mudou o entendimento, mas na época eu fui ver o que existia de jurisprudência. A decisão do STJ era de um jeito, mesmo jeito a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. O entendimento era o seguinte: se na Convenção do Condomínio tiver escrito que a destinação é exclusivamente residencial, presume-se que está proibida a locação de curta temporada. Isso, para mim, Thiago, soa como absurdo. Porque, para mim, Thiago, e veja, mas isso vendo o mundo a partir de onde eu estou sentado, que é da cadeira de um liberal. Para mim, a gente não pode presumir vedação de direito. A gente tem que presumir liberdade. Exato. E a vedação tem que ser expressa e específica. Ou seja, para mim, Thiago, parece que o jeito mais correto de ler o ordenamento jurídico é pensar o seguinte: olha, se eu estou fazendo locação de curta temporada, isso não é uma destinação não residencial, pelo que me parece, pelo menos posso estar muito equivocado. O condomínio pode deliberar que não é para fazer esse tipo de locação? Pode, só que ele precisa daí promover vedação específica na sua convenção, respeitando inclusive os quórums legais para fazer alteração de convenção. É o que me parece. O que o STJ entendeu e o que o Tribunal de Justiça do Paraná entendeu também é o contrário. Está presumida a vedação e, se quiser autorizar, aí tem que inserir isso especificamente na convenção e, para isso, tem que respeitar os quórums e tudo mais. Como que foi a minha decisão? A minha decisão foi no sentido de improcedência do pedido e foi homologada pela juíza supervisora. Falei, mas você decidiu do jeito que você achava que era errado, mas é que eu tenho absoluta convicção de que para esse tipo de coisa pouco importa a opinião do Thiago. A decisão tem que ser uma decisão do Poder Judiciário brasileiro. Se eu, Thiago, depois da decisão do STJ, depois da decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, eu não sou capaz de trazer um elemento novo, mas de fato novo, olha, depois que foi construída a decisão do STJ, mudou o ordenamento jurídico. Ou mudou a sociedade, mudou a economia, mudou o senso de moral. As coisas mudaram depois da decisão do STJ. Se eu não sou capaz de argumentativamente fazer isso, e é fazer com honestidade, é fazer com autocontenção, é fazer lembrando que a função primordial do direito é promover previsibilidade de consequências de conduta. Se eu não sou capaz de fazer isso, eu não tenho que decidir diferente. A decisão que deve prevalecer é a da Corte Superior. Sim. Tem o menor cabimento. O grande problema é que as próprias Cortes Superiores, elas não parecem tão preocupadas assim em outorgar previsibilidade de conduta, segurança e tudo mais por meio de suas decisões, né? Viu, doutor Thiago? Aqui o nosso tempo é um pouco flexível, assim, né? Até para não cansar muito os nossos telespectadores, né? Eu até venho aqui pedir, né, para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem, né? Vai ter pessoas magníficas, como estamos hoje com o Thiago aqui, né? E meio que para finalizar, né, não que estamos livres, para finalizar, a gente tinha conversado um pouco das súmulas, né, do STF, e a ponto de uma insegurança jurídica e até de uma coisa inconstitucional, né? O que você tem para me falar desse assunto, especificamente, vamos dizer assim? Tá ótimo. Eu quero ser mais arrojado, eu sou uma pessoa sem vergonha, assim. E aí eu quero pedir para você que está escutando para se inscrever aqui no canal, para comentar o vídeo também, para deixar o joinha, porque isso é bastante importante para que a gente tenha alcance e para que você próprio consiga retornar aqui depois. Tal. E como eu sou um safado mesmo, sem vergonha, eu vou pedir para você se inscrever lá no meu canal também, que é o canal Professor Thiago Caversan. Procure aí. Vai lá falar que você discorda das bobagens que eu falo, vai. E, ó, eu assino embaixo, viu? Eu assino o canal dele, Thiago. Eu assisto todos os vídeos dele e tem sido de muito bom uso. Magnífico.
Viu? Não é porque ele está aqui, não. Isso é verdade. O André compartilha, inclusive, aquelas coisas que só amigos Hoje fazem por amigos mesmo. Hoje eu compartilhei um. Hoje eu compartilhei um. Então, até quando não é bom, ele vai lá e compartilha, porque a amizade fala mais alto. É bom. Mas veja, eu escrevi até um capítulo de livro falando da possível inconstitucionalidade da sistemática de precedentes. E na realidade, o raciocínio foi mais ou menos o seguinte, né? Qual que parece que talvez seja o problema, né? A Constituição Federal, quando ela trata das competências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, estabelece lá no inciso 3º de cada um desses dois a competência desses tribunais para julgar, no caso do STF, recurso extraordinário e no caso do STJ, recurso especial. E aí me parece que garante ao cidadão que cumpra aqueles requisitos que estão na própria Constituição Federal o direito de acesso ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Né? Acontece que, com o Código de Processo Civil de 2015, notadamente a partir daquela reforma que foi feita um mês antes dele entrar em vigor e que traz mais essa ideia de precedentes de observância obrigatória e tudo mais, o que a gente fez foi estabelecer uma barreira de acesso ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, quando a pretensão do recorrente supostamente é contrária a entendimento firmado já anteriormente pelo STF e pelo STJ. Então, assim, a sua pretensão é contrária ao entendimento que eles firmaram lá. Mas você vai lá e interpõe, vamos pensar no recurso especial. Você interpõe recurso especial de qualquer jeito. O tribunal aqui nega conhecimento ou seguimento ao recurso justamente por isso. Você tem historicamente um outro recurso contra essa decisão, que é o agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, que é regulado lá pelo artigo 1042 do Código de Processo Civil e que é julgado pela corte lá em cima. Acontece que, nessa dinâmica, a redação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1030 estabeleceu uma barreira. Quando o fundamento de negativa de segmento ao recurso especial ou ao recurso extraordinário for esse tipo de precedente de observância obrigatória, notadamente entendimento firmado em súmula ou em julgamento de recurso repetitivo, o recurso que cabe contra essa decisão proferida pelo presidente ou vice-presidente aqui do tribunal de origem não é o agravo em recurso especial ou o agravo em recurso extraordinário, é o agravo interno, que é regulado pelo artigo 1021. Sim. Qual que é a grande peculiaridade? Ele não sobe para julgamento lá, ele é julgado pelo pleno ou pelo órgão especial do tribunal aqui de origem. E se a gente pensa nisso, casando lá com o artigo 927, então veja assim, em primeiro lugar, parece que a Constituição garante direito de acesso a essas cortes superiores e que daí a legislação infraconstitucional está limitando esse acesso. Entendi. Isso é um problema já. É inconstitucional. Talvez seja. E tem um outro problema de ordem prática, que é o artigo 927, ele vai falar da superação de precedentes. Porque, veja, pode ser que se firme um precedente e depois a lei mude. Pode ser que a sociedade mude e a interpretação talvez possa mudar ou não. O artigo 927 vai falar, olha, a superação de precedentes ela deve ser precedida de reflexão, de debate, possivelmente de audiências públicas e tudo mais. A grande pergunta que fica é, como que isso tudo vai acontecer se os recursos não sobem? Exatamente. Então isso passa a ser um problema. Eu vou até falar o nome de um juiz aqui de Londrina, como não é para falar mal, é para falar bem, então dá para falar o nome. É o Dr. Bruno Régio Pegoraro, que é juiz titular da primeira vara civil. Bom juiz. Foi quem me falou lá atrás, quando veio o Código de Processo Civil, foi quem me falou a primeira vez, pelo que eu me lembro, pelo menos foi o seguinte, ô Tiago, olha, talvez a oxigenação dos precedentes ela seja de competência dos tribunais de apelação. Ou seja, como que vai acontecer isso? Vai acontecer o seguinte, o tribunal de apelação, quando julgar um recurso aqui, e ele aplicar uma solução que é diferente do precedente que tinha sido fixado antes lá pelas cortes superiores, sim, se houver recurso contra essa decisão, esse recurso sobe. E aí a corte superior vai ter a oportunidade de debater se é o caso de superar aquele entendimento que tinha firmado antes ou não. Agora, veja, para isso acontecer de maneira minimamente responsável, é necessário que os tribunais de apelação estejam conscientes dessa função e que exerçam com seriedade essa função. Ou seja,
é o precedente ele ser desrespeitado por meio de um exercício de argumentação de superação mesmo, ou seja, houve causa posterior que determina uma aplicação diferente, porque senão é aquilo que a gente falava antes. Sim. Senão a sistemática de precedente não serve para absolutamente nada. E a sistemática de precedente ela pode cumprir uma função importante, que é aquilo que você falava aqui um pouco antes. Isso aqui é causa-ganha. Quer dizer, as pessoas têm que saber, entende? Sim. Até para poderem se portarem em sociedade de uma maneira de pensar assim, isso aqui é causa perdida, não adianta eu me conduzir desse jeito. Entendi. E a gente procurar diminuir um pouco o número de demandas que dependem do conhecimento do poder e da intervenção, né, da atuação do poder judiciário brasileiro, que é um negócio absolutamente sem sentido. Né? E deixa eu fazer uma pergunta, doutor Tiago. Temos a tripartição dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Você acha que o STF, vamos dizer mais especificamente, o STF, através de súmulas, ele está, nesse momento dessa insegurança jurídica toda, eles chegam a estar legislando, atravessando o poder legislativo com suas súmulas ou não tem nexo? Eu acho, sem pegar um caso específico assim, para analisar e tudo mais, falando de orelhada, assim, fazendo o seu podcast tão interessante, isso é quase uma conversa de boteco daí. Eu tenho uma impressão pessoal de que no Brasil a gente tem uma crise de autocontenção de todos os poderes. Eu também tenho a mesma. Então, eu acho assim, que o executivo exacerba suas funções, o legislativo exacerba suas funções também, o judiciário também faz isso. E desculpa tem de monte. Sempre é gente bem intencionada. Sim. Mas assim, as mais diversas esferas, né? A gente passa, e a gente se acostumou a passar muito por cima do legislativo. A gente não leva muito a sério o nosso legislativo, o que é uma tragédia. Sim. Porque o legislativo, se a gente não gostar, a gente pode mudar por meio do voto. Exatamente. Mas a gente não faz, não sei o que, tá bom, mas é um pouco o custo da democracia, né? Sim. O legislativo, ele muda a Constituição Federal através de uma emenda constitucional, por exemplo, como mudou agora a reforma tributária. Viver passando por cima do poder legislativo e continuar insistindo que a gente é muito democrata, né? Sim. Quer dizer, na esfera do processo civil, por exemplo, a gente tem um caso que é razoavelmente recente, que é a alteração de resolução do Conselho Nacional de Justiça ali pelo final de setembro, se eu não me engano, que vai falar assim, olha, atendidas as condições aqui e tudo mais, você pode fazer inventário com um interesse de incapaz no âmbito extrajudicial. Mas a lei, o texto normativo do Código de Processo Civil, da própria lei que orienta esses procedimentos em cartório e tudo mais, a lei fala o contrário disso. Como que a gente passa por cima disso por meio de resolução? É complicado. E aí qual que é o limite da vontade das... Não, mas isso é para garantir a eficiência que está na Constituição Federal. Tá, mas qual que é o limite, então? Porque daí você sorteia um princípio qualquer e faz o discurso que você quiser, faz uma resolução e tchau, legislativo. Isso é um absurdo, né? Então é uma falta de respeito de um poder com o outro e uma certa autonomia exacerbada de cada um deles, né? Parece-me que sim. Nós estamos chegando ao final mesmo, né? Conversamos aqui com o doutor Tiago Caversan, doutor, mestre, professor, e foi uma honra, viu? Inestimável, como ele disse, né? Segue nosso canal aqui, o Judicast, no YouTube, temos Instagram, siga o canal dele também, professor Tiago Caversan, né? Que eu sigo, né? Eu compartilho, e estou muito feliz, doutor Tiago. Eu estou muito mais feliz, pode ter certeza disso, estou muito honrado mesmo, faço votos de que o podcast produza frutos aí de viabilizar essa reflexão e também esse reencontro de amigos, esse bate-papo, isso é muito bacana. Sempre que tiver oportunidade eu estarei aqui com toda alegria. Muito obrigado mesmo pelo convite. Forte abraço, valeu. Valeu, doutor. Tiagão.